Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. E o nosso podcast conta com o apoio e patrocínio da MPM Trips Longe e Perto para montar as suas viagens e também da Open Book, assessoria empresarial, contábil e financeira, e da Ester Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos dos principais vinícolas do mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. A gente está aqui mais uma vez para gravar um especial falando sobre turismo pós-coronavírus. Semana passada a gente conversou sobre o novo normal na área do turismo, como é que a gente acha que vai ficar, muitos especialistas conversando sobre o assunto, e a gente deixou aqui um resumo de tudo que a gente aprendeu. E agora a gente vai falar de algumas ações já oficiais que estão acontecendo no mundo do turismo em alguns destinos. E eu estou aqui com a Mari e com o Guilherme da Tupan Tours, lá de Portugal, e eles vão conversar aqui com a gente para a gente falar sobre esses novos procedimentos, essas novas regras que já começam a aparecer, que já se tornam uma realidade para o nosso turismo. Tudo bom, Mari e Guilherme? Tudo bom, Andréia? Olá, Guilherme, tudo bom? Guilherme, você é uma pessoa muito importante no turismo aí de Portugal, tanto nos seus grupos como nos programas de experiência. É uma pessoa que está muito atualizada em todas as questões do mercado. A gente ouviu recentemente vários profissionais falando da necessidade de recuperar a confiança do viajante, questões de saúde, segurança, e a gente sabe que isso vai muito além da máscara, usar uma máscara ou passar um álcool gel. Quando a pessoa está num hotel, são muitas questões, tem as outras famílias que estão no hotel, circulando pelo elevador, tem o café da manhã, nos tours tem um convívio com muita gente, que é a parte boa da viagem, mas que nesse momento é uma questão a se pensar. E eu queria saber como que Portugal está lidando com essa questão, quais são os próximos passos para a gente poder fazer um turismo seguro. Pouco depois que começou a quarentena, né, muitos profissionais especializados assim sobre turismo e sobre essa avaliação do que está acontecendo, né, no mundo, eles têm transmitido informações muito importantes. E através, provavelmente, da reunião dessas informações que foram discutidas nos últimos dias, foi criado pelo Turismo de Portugal o selo Clean and Safe. Esse selo é uma forma de certificar empresas turísticas, alojamentos, no caso hotéis, né, e tudo o que existe dentro do complexo turístico, né? Ou seja, quando você vai visitar uma cidade, um país, você vai ter um hotel, você vai ter que utilizar um meio de transporte, provavelmente, e você vai querer fazer um turismo, um passeio, isso com segurança. Esse selo de qualidade faz com que as empresas do setor turístico possam apresentar mais uma segurança para o turista, na verdade, né? Porque para obter esse certificado, as empresas precisam apresentar que possuem todas as informações da Direção Geral de Saúde. É um organismo nacional que trata da saúde de Portugal. E com isso, as pessoas que estão na linha de frente, eu vou falar um pouquinho do lado do turismo em si, né? Dos passeios turísticos. Os guias, eles são obrigados, ou seja, dessas empresas, no caso, a minha empresa já está certificada e temos já esse protocolo com o Turismo de Portugal, ou seja, os nossos guias, no caso eu mesmo, que trabalho com guia, vou precisar ter todos as formas básicas de proteção, máscara, produtos de higiene como álcool em gel, por exemplo. Além disso, nós que somos certificados vamos poder fornecer aos clientes esses produtos, máscaras e tal, e ter alguns pré-requisitos. Aí que está o que é mais diferente. Ou seja, nós vamos ter que garantir, por exemplo, quem trabalha com veículos, né, ou seja, vans de turismo ou carros, eles devem ter um certificado de limpeza, de higiene interna, que isso já está sendo promovido para que empresas que trabalham com lavagem de veículos forneçam. Outra coisa que é muito importante dentro dessa certificação é que agora o turista que queira fazer um passeio, né, o guia, ele vai fornecer, antes de começar o passeio, todas as informações quanto o que se chama aqui conduta social, ou seja, como que você deve se comportar quando você for entrar no monumento, quando você for num restaurante, ou seja, sempre que você estiver guiado,
lado, você vai ter ainda mais essa proteção, que é uma segurança a mais, além do que vai permitir que o turista possa escolher assim alguém que vai lhe proteger, né? Ou seja, que está certificado, tanto hotel como guia, e com isso é uma proteção a mais. É uma forma de mostrar que, por exemplo, Portugal está muito consciente com o que vem pela frente. Você acha que isso vai aumentar o custo? Treinamento de funcionário de material e de descartáveis? Não, eu considero que não vá. No nosso caso, nós fizemos um cálculo aqui internamente e não tem aumento em nada de custo. Porque o treinamento, ele é fornecido totalmente gratuito pelos órgãos oficiais, entende? Então, a nível disso, nós recebemos, no caso do Turismo de Portugal, para a área, estou falando mais da área, né, de guia turístico, a gente recebeu o material todo que nós temos assim disponíveis para, inclusive, apresentar para os turistas, e tem uma coisa que vai diferenciar. Nós temos o direito de utilizar nas redes sociais, no caso, numa van ou em carros, um selo, né, do Turismo de Portugal, que é esse selo Clean and Safe, ou seja, vai distinguir dos demais serviços. Então, não há custo adicional. Máscaras e álcool em gel é um custo bem insignificante, eu diria aqui. Agora, é mais focado na conscientização, principalmente. E os grupos grandes de excursão? Geralmente 20, 30 pessoas, às vezes até mais. Como que fica isso? A ideia é separar em grupos menores? Exatamente. A recomendação inicial é que esses grupos, que antigamente, até pouco tempo, né, antes desse problema, vinham em ônibus com 40, 50 pessoas, a recomendação é uma separação no máximo 15 pessoas. Mesmo ônibus maiores vão ter que andar com menos pessoas. Por isso que eu No te caso, perguntei da questão do sim. custo, né? Se há um aumento. Exato. Isso no caso, as empresas, né, que utilizam ônibus vão provavelmente realmente sentir mais. Talvez, desculpe, quando eu te respondi é porque eu te respondi só para empresas que trabalham num setor mais privativo. Uhum. Agora, analisando o cenário, não só aqui de Portugal, mas europeu, porque existem, sabe, aqui muitos webinars nesse momento da entidade de turismo europeia. E eles cada vez mais têm recomendado às empresas a tours personalizados e privativos, né? Então, uma tendência provavelmente após essa quarentena é passeios de grupos pequenos. Provavelmente o que vai ser mais comum é grupos que não ultrapassem 8 pessoas. São uma série de medidas, né? Vários países estão pensando nisso, porque não adianta um país só fazer isso, ou uma cidade, ou só um hotel daquela cidade, porque o turista vai estar circulando pelos restaurantes, circulando pelos locais turísticos e conhecendo o lugar, né? Então não pode haver uma ação única de um único hotel, né? Tem que ser uma coisa assim, realmente da cidade. Eu acho que o selo é uma forma de trazer uma confiança para o mercado. E a outra questão também dos hotéis, né? Se você chega num hotel e não pode desfrutar um buffet de café da manhã, tem que ser uma coisa à la carte, recebida no room service, isso tudo tira um pouco da experiência do turismo, e a gente vai ter que encontrar um equilíbrio nisso tudo, né? Isso é o que se discute aqui, sendo o ponto mais delicado. Eu dou um exemplo, né, eu moro num apartamento aqui, né, isso vai acontecer nos hotéis também. Ou seja, quando uma pessoa está a utilizar um elevador, não é permitido outras pessoas entrarem junto. Aqui tem muita consciência das pessoas. E isso, é lógico, vai realmente precisar de uma grande consciência e a informação. As empresas, os hotéis e as empresas de turismo possuem essa recomendação de orientar os seus clientes com antecedência. E uma outra questão que especulam bastante é como também poder controlar de onde veio o viajante, quais países que ele passou, que já de certa forma é feito por algumas questões, mas não nesse nível de detalhe e também de contato que ele teve com outras pessoas e tal. A carteira de vacinação a gente já tem, né, para alguns locais, e isso realmente vai ser uma realidade, né, do Covid, acredito, mas como que fica a situação?
Uma coisa que ficou já definida e que realmente vai acontecer, principalmente nesse ano e talvez um pedaço do ano que vem, é que, por exemplo, você chega num hotel e no seu check-in eles vão medir a sua temperatura. Então, aqui, muita gente, em função de se tornar mesmo um padrão, uma lei, vão investir em equipamentos que fazem a leitura, né? Aqueles equipamentos assim que são portáteis, que medem a temperatura da pessoa. E isso, por enquanto, né, o que eu tenho ouvido falar é que nos hotéis vai ser sempre assim. No caso da questão turística mesmo, em alguns museus que são muito assim fechados, né, dependendo do tipo de monumento, eles vão também fazer essa medição da temperatura. Nos próximos meses ainda há muita incerteza, mas as pessoas vão recomeçar a planejar suas viagens que foram canceladas ou as viagens futuras. E digamos que os voos ainda não estejam 100%, as fronteiras que se abriram possam fechar, porque de qualquer forma a gente ainda não tem uma vacina. Como não prejudicar o prestador de serviço? A gente planejou a viagem inteira, comprou o pacote, comprou o passeio, reservou o hotel, reservou um transfer e aí a passagem aérea é cancelada. Qual é a melhor forma da gente negociar isso de forma que a gente não perca, mas também o prestador de serviço não perca, ou minimizar as perdas, né? Uma coisa que foge do nosso controle. No caso, principalmente das empresas de turismo, isso foi transmitido que é necessário um acordo com cliente e empresa turística. Por quê? São dois cenários diferentes, né? Um é a questão da passagem aérea, que também vai cair no mesmo, mas no caso da empresa de turismo, existe um acordo e há uma recomendação que, por exemplo, digamos que aconteça alguém tinha um tour agora para maio e, em função desses problemas, só vai poder vir aqui para setembro, que é uma expectativa, tá? Que tudo corra bem no caso de Portugal, porque Portugal ele está se estabilizando dia a dia e a expectativa aqui é que a partir agora de maio, provavelmente lá pelo dia 5, entre o dia 5 e 7 de maio, comece a voltar um pouco do comércio a funcionar e a expectativa é que em julho volte a uma normalidade parcial. Então, eu digo que setembro vai ser um mês já potencialmente bom e que é importante no caso de Portugal, em função das vindimas, que é a colheita da uva, né? Agora, essa recomendação, ela parte nesse momento assim, que a pessoa que contratou um serviço, ela deve comunicar à empresa e a empresa vai ter toda a condição de remarcar, sem custo algum, tá? No caso das empresas turísticas, não há custo para um remanejamento de passeio. Vou aproveitar que a Carla entrou aqui online com a gente. E Carla, quais são os novos termos que estão surgindo nas agências de viagem e o que a gente deve fazer para se preparar para a nova fase? Eu acho que eu estava assistindo uma agora que estava falando que a novidade é que a gente ainda não sabe qual é a novidade. E muita gente está falando da questão de usar esse termo do novo normal, mas eu ouvi agora, na verdade eu ouvi dois agora, e ele falou assim que o normal ele está muito associado à norma, né? À regra. Então que na verdade a gente vai viver um novo cenário que não vai ser nem um novo normal, porque ele tem que ser melhor, ele tem que ser, até eles, como era no seminário em inglês, eles falaram do new better, né? De ser alguma coisa melhor, porque a gente tem que se direcionar mais pelo coração, né? A gente tem que aprender a sentir mais e se direcionar não só pelo que é a regra, mas também pelo que é a emoção e o coração. Eu achei bem interessante isso. E aí ele estava agora, um outro que eu estava vendo também, falando um pouco sobre isso, que fala que a gente vivia numa era que todo mundo falava que não tinha tempo, né, para nada. Não tenho tempo para meu filho, não tenho tempo para viajar, não tenho tempo. E como se o universo tivesse escutado tudo isso, né? E falar, então tá bom, eu vou parar por vocês para vocês repensarem. Então, a história do novo normal que seja melhor do que o tempo que a gente vivia, porque o que a gente vivia era normal, mas não era bacana, né? Era um tempo que a gente vivia de normas, né? Ele até falou um negócio que era engraçado, que era o tempo dos desorientados, que as pessoas sabiam que estavam fazendo coisas que não gostavam, mas não sabiam
sabiam o que queriam. Então, eu acho que tem um pouco isso, assim, de que a gente não sabe o que é, mas que tem que ser melhor do que o que era antes. E aí, você falou aí, Mari, da história dos grupos, né? Pelo que eu entendi, vocês estavam falando sobre grupos privativos e grupos grandes, né? Talvez, assim, esse novo normal não seja nem o grupo privativo, nem o grupo tão grande, mas por que a gente não pode aprender a conviver em grupos menores, né? Eles falam muito também da história da coletividade, que a gente vai ter que aprender a viver o coletivo, não só as pessoas, né, vivendo nos coletivos, mas as empresas, né? Como as empresas não vão poder mais se olhar como concorrentes, elas vão ser sim concorrentes, mas em algum momento elas vão ter que se unir para achar alguma coisa que seja boa para todos, nem que seja para reivindicar alguma coisa no governo. Eu não sei, eu estou meio devagando aqui porque eu acabei de ouvir, né, tudo que eu ouvi. Olha, mas essa dos grupos, acho que talvez um novo formato de grupo, porque também a gente só fazer passeio sozinho às vezes não é tão legal, né? Sei lá se a gente vai encontrar um grupo que vai estar sozinho, mas em algum momento vai se encontrar 2 casais, 3 casais, não vai ser aquela configuração de grupos muito grandes, mas vai ter uma outra dinâmica. Não sei. Nisso que a Carla falou, eu também tenho ouvido muito aqui um termo que são estratégias conjuntas, vai bem de encontro a isso, que faz com que o setor turístico realmente crie laços no sentido do bem maior, porque senão não vai conseguir, vamos dar um exemplo, ir num monumento, num museu ou algo do gênero, se não houver uma estratégia comum às empresas, vai ficar muito difícil o acesso nesses locais, no sentido de ter uma certa organização. Aqui falam bastante que cada vez mais locais, por exemplo, que antigamente você poderia visitar, você não precisaria marcar para visitar, agora há uma tendência de que você faça uma marcação, né, perante ao estabelecimento, ao monumento, e que isso haja um certo controle entre as empresas, sabe? Acaba por ser bem essa questão de estratégia, né? Ou seja, não dá para ir todo mundo para o mesmo local ao mesmo tempo, né? As coisas vão ter que ser controladas e regradas nesse sentido. Agora, que nem a gente estava falando anteriormente, a questão dos grupos maiores é uma questão que é muito mais delicada e talvez por isso que ainda não se tem algo mais concreto nesse momento sobre grupos grandes e se fala muito mais dos grupos menores, né? Porque daí é mais fácil de você conseguir identificar as coisas. E é mais fácil, obviamente, quando você tem um grupo pequeno, que eu digo pequeno no sentido 5, 6, 8 pessoas, e no caso desse que viaja individual, provavelmente vai ser recomendado a entrar num grupo pequeno, entende? Para poder, assim, fazer em conjunto um passeio, quando tem esse perfil, né? E essa parte da comunicação vai ser durante a viagem, antes da viagem, ou cada um vai ter que buscar as informações importantes? É uma regra, uma norma, é uma lei ou é um bom senso? Olha, o que eu vejo por aqui é que vai ser uma parte antes e outra parte durante. O antes, essa situação que nós estamos vivendo faz com que, para quem nesse momento está interessado em manter os seus clientes, está se adaptando a essa situação. Eu vou dar um exemplo do nosso caso. Nós temos, assim, alguns grupos que são pequenos, 8 pessoas, por exemplo, que viriam agora em maio para fazer um passeio aqui em Portugal. E, devido a esse problema, tiveram que transferir e estão pensando em vir em outubro. O que acontece? Nós aqui como empresa, estamos contactando as pessoas e fazendo reuniões assim como essa que nós estamos fazendo aqui, fazendo com que as pessoas, ou seja, é muito provável que exista muito mais proximidade com o teu cliente, que é o que se consegue em grupos menores, não é? Obviamente que são poucas pessoas, você acaba fazendo um passeio e há uma interação maior com esse pequeno grupo. E isso eu já estou vendo acontecer antes de acontecer a viagem, porque, por incrível que pareça, no caso aqui de Portugal, nós estamos com quase 50 dias de quarentena, vai completar essa semana. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas, principalmente do Brasil, que nos ligam diariamente para programar passeios. Mas a gente, seguindo as recomendações aqui, orientamos da seguinte forma, como eu falei há pouco. Hoje, o cenário, né, que é um cenário que pode haver alterações, ele diz que a expectativa, né, é que a partir de julho, no caso de Portugal, as coisas comecem a entrar numa normalidade parcial, né? Mas eu
jogo de uma maneira mais conservadora e tenho o mês de setembro como um mês que vai possibilitar as empresas turísticas atuarem de uma maneira com alguma normalidade. Então, para quem está começando a planejar uma viagem, como ela faz para saber as empresas que já têm o selo ou as que não têm um selo, mas que dá para perguntar se cumpre alguns requisitos ou todos? Como que ela pode ter essa informação? Exatamente. No caso de Portugal, todas as empresas que possuem o selo, que é o Clean and Safe, no site do Turismo de Portugal, as pessoas podem entrar e consultar todas as empresas que obtiveram o selo. Existe uma campanha grande aqui e eu torço para que tudo aconteça. Nós já obtivemos o selo, tá? Eu já tenho o certificado e tenho já essa possibilidade de exercer normalmente a atividade. Agora, existe uma campanha para que a maioria das empresas possam ter. Uma situação que eu vejo que esbarra hoje em dia é que, infelizmente, em função do que está acontecendo, é provável que algumas empresas não consigam se manter no mercado, por diversos fatores, inclusive econômico. Então, eu tenho visto e acompanho, né, dia a dia. Existem várias empresas que já têm esse selo. É recente, foi dia 24, né, que foi lançado. É uma coisa que é super recente. Então, não é todo mundo ainda que obteve. Basta você cumprir, primeiro, ter a documentação em dia, as licenças e tudo mais, poder ter a disponibilidade para ter um acesso, né, na plataforma do Turismo de Portugal e conseguir, assim, passar assim, por todos os caminhos até chegar na finalização do selo. E o selo, há um detalhe, ele é válido por 1 ano. Depois há uma renovação. E o que diz aqui também é que vai haver uma fiscalização mais forte, tanto pela polícia ou então alguns agentes de fiscalização. Eu queria perguntar mais uma curiosidade. Quando você fala que as pessoas estão procurando para fazer reservas, elas estão procurando com essa noção de que precisa ser mais para frente ou elas já querem ir agora, se der? É assim, não. Com um pouco eu tenho sentido, principalmente de turistas brasileiros, bastante consciência. Eles querem saber o que está acontecendo, procurar entender, porque às vezes, né, a informação, né, da mídia não é muito comum, às vezes em alguns países. Talvez no Brasil não chegue tanta informação, no caso do país Portugal. Então eu tenho visto que há essa consciência, eles querem saber se vai ser possível vir para cá. Eu tenho pessoas que já queriam vir em junho, mas é totalmente impossível, né? Como eu falei, eu recomendaria começar a analisar julho em diante, mas existe uma dificuldade que eu faço questão de transmitir, né, para as pessoas que são no Brasil. É que, assim, vai abrir aqui, com certeza, os aeroportos muito em breve, mas será que do Brasil a gente vai poder sair? Então, é uma questão também que tem que ser analisada, né, junto com as pessoas que organizam o turismo aí, para ver se realmente o Brasil, infelizmente, ainda vai a caminho, né, do pico, ainda não chegou no pico dessa epidemia, dessa pandemia. E você falou uma coisa que a pessoa te procura para confirmar, porque não tem certeza essa informação. E eu acho que a gente está vivendo um momento de muita informação trocada, né? As fake news e muita coisa acontecendo no Instagram. Então, isso aconteceu comigo hoje. Eu recebi uma informação falando sobre um outro destino daqui da América do Sul, dizendo que ele ia bloquear todos o tráfego aéreo até uma certa data. E aí uma cliente já me falou, não, eu quero cancelar uma reserva que eu tinha bem para frente. E aí eu falei, peraí, vamos ainda confirmar essa informação, porque era uma informação da internet. E aí quando a gente foi fazer uma pesquisa interna com as companhias aéreas, nem elas tinham essa informação precisa ainda. Então isso tudo para dizer que cada vez mais de você estar amparado em profissionais que são da área, né? Que sabem, que têm as conexões, que sabem com quem falar, sabem quem é sério, quem não é, né? Porque se está um desafio para quem é da área, imagina para quem é leigo está procurando no Booking, né? Aqui eu assisti esses dias numa conferência, né, ligada ao turismo de Portugal, que uma situação que deve acontecer, digamos, nas próximas férias aqui europeias, no caso de Portugal, né? No caso de Portugal, é que as pessoas aqui vão viajar como se viajava nos anos 70 ou 80, ou seja, consultando profissionais que estão na cadeia do turismo e que vão poder dar as informações corretas e tem a responsabilidade para que se possa viajar, que é uma coisa que a gente sabe que ultimamente a pessoa
ia na internet, comprava lá uma passagem, depois ia de qualquer jeito e reservava de qualquer jeito e saía, né, facilmente. Agora já há essa expectativa de que se faça, por isso que fizeram essa comparação, como era nos anos 70 ou 80, que você consultava alguém ligado ao turismo que pudesse te dar a orientação correta, lhe orientasse em todos esses, desde a passagem aérea até a hospedagem no destino. É uma expectativa que deve acontecer. E esse selo de Portugal, você tem notícia de outros países na Europa que já estão... Então, eu tenho notícias que outros países estão se mobilizando, mas Portugal foi inovador e saiu na frente no caso dos países europeus. Não existe, nesse momento, dentro da comunidade europeia, outro selo em outro país, mas vai ocorrer com toda certeza. É provável que a Alemanha também já se venha à frente, mas Portugal realmente lançou isto enquanto os outros não tinham ainda. Existem outros selos de qualidade, mas não a nível da segurança e da saúde, que é o caso desse daqui. Interessante como Portugal é um destino muito arrojado, né, em termos de turismo. Isso também, a gente pensa, nós que trabalhamos com turismo, que seja em função de, assim, a cadeia de turismo ser importante para o país. É um país que é essencialmente turístico, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Você comentou um pouquinho ali mais para trás com relação a muitos monumentos, ou museus, tá? Você tem que fazer uma reserva prévia, né, pela internet para visitar, para fazer uma programação. Eu acho até isso interessante. A gente viu aqui em São Paulo já o ano passado muitas exposições que você precisa agendar um horário. Eu acho isso super cômodo para quem está indo. Mas, de uma certa maneira, isso também limita. A exposição vai te dizer, olha, eu posso receber 100 pessoas por dia, pronto, acabou. Eu não posso ter fila aqui, são só 100 pessoas. Mas, de uma certa maneira, isso vai acabar limitando e diminuindo, é o que a gente vai ver, o número de pessoas que vão visitar. E aí você pega as principais atrações, como, por exemplo, em Portugal, né, o Palácio da Pena, que você vai, assim, todo mundo quer ir. Todo mundo está ali na alta temporada e quer ir. Se você limita o número de pessoas, você está limitando e diminuindo o turismo no país, num país, como você acabou de dizer, que o turismo é essencial para a economia. Então, analisando essa situação relacionada com a aglomeração de pessoas, principalmente em monumentos, existe uma recomendação do turismo de Portugal para as pessoas se reinventarem, ou seja, criarem alternativas para passeios em diversas regiões do país. E no caso, na questão relacionada com monumentos famosos, como o Palácio da Pena e coisas assim, há necessidade de se criar estratégias conjuntas, ou seja, há necessidade de que exista uma forma para que as empresas possam levar os turistas até os monumentos coordenadamente, né? Por isso que usam muito aqui esse termo estratégias conjuntas. Ou seja, a necessidade desse elo entre as empresas junto com os monumentos e entidades que regulamentam o turismo. Perfeito, Guilherme. Acho que a gente pode dizer que coordenação e cooperação entre as empresas de turismo, os órgãos de turismo de cada país e os viajantes vai ser essencial para a retomada mais tranquila das nossas viagens daqui para frente. Obrigada pela tua participação mais uma vez. Para quem está chegando aqui no podcast e ainda não ouviu os outros episódios, o Guilherme é nosso parceiro e tem mais de um episódio com ele falando sobre as maravilhas de Portugal. Confere lá. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM-TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!